Introdução à Divina Vontade. Lição 3. O desapego total. Levamos apenas 2 lições e Jesus já nos deixou uma enorme tarefa que vale a pena recapitular. Em primeiro lugar, ele nos propôs purificar-nos do exterior, seguido da purificação do interior, ou seja, do nosso próprio eu. E é isso que chamamos de desapego. Procuraremos aprofundar um pouco mais nisso, escutando as palavras de Jesus. Minha filha, a coisa principal para que eu entre em uma alma e forme nela a minha morada é o desapego total de todas as coisas. Sem isso, não só não posso morar nela, como nem sequer alguma virtude pode tomar morada na alma. Depois que a alma faz sair de si tudo, então eu entro nela e, unido à vontade da alma, fabricamos uma casa para vir morar juntos. Os alicerces desta casa se baseiam na humildade. Volume 2, capítulo 89, 29 de outubro de 1899. Detenhamo-nos aqui, nesta leitura, para destacar 2 coisas. A primeira é aquilo que estamos analisando, o desapego, e Jesus o coloca como a coisa principal, o que nos faz compreender que sem isso não existe o restante. Ou seja, formar a casa e que ele venha morar nela. A segunda é que os alicerces desta casa são formados pela humildade. Vale a pena esclarecer que a verdadeira humildade, aquela que Jesus quer de nós, é chegar a reconhecer o nosso nada, que é aquilo que realmente somos, pois o único que pode ser chamado verdadeiramente humilde é Ele, porque é o único que é algo. Todos os demais, tudo o que temos, sempre o recebemos, ou seja, nos foi dado. Por nós mesmos não possuímos nada. Assim, em sentido literal, não poderíamos praticar a humildade, pois não há nada de que possamos nos vangloriar e depois renunciar para alcançar esta virtude. Em contrapartida, ele é tudo, e por amor renuncia ao que é para colocar-se nas mãos do homem, sua criatura. Agora, o que é necessário para chegar ao desapego? Jesus lhes diz: se chegares a exercitar-te na fé, mas uma fé que te inunde por todas as partes, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar, e como a fé sou eu mesmo, sendo inundada por mim, que tudo possuo, tudo posso e tudo dou livremente a quem confia em mim, sem que penses no que virá, no quando, no como e no que farás, eu mesmo, conforme as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa infundirei em teu coração 3 alegrias espirituais. A primeira, penetrarás com clareza as coisas de Deus. A segunda, sentirás fastídio
pelas coisas terrenas e alegria no coração pelas coisas celestes. E a terceira, um desapego total de tudo, e onde antes sentias inclinação, sentirás fastídio, e por isso teu coração será inundado pela alegria, que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm o coração tão inundado do meu amor, que das coisas que as rodeiam, exteriormente, não recebem nenhuma impressão. Bela lição. Fé. A fé é crer em Deus, é crer no que Deus diz, sem dúvidas, sem questionamentos, sem argumentações. Simplesmente, Ele o disse, portanto, é verdade. Ouçamos novamente Jesus. Quero de ti um desapego absoluto de toda coisa, de todas as coisas, a tal ponto que tudo que é terra, quero que seja considerado por ti como esterco e podridão, que causam horror só de olhar. E isso porque as coisas terrenas, ainda que não se tenha apego a elas, só pelo fato de tê-las ao redor e olhá-las obscurece as coisas celestes e impedem realizar aquele místico desposório que te prometi. Além disso, quero que, assim como eu fui pobre, também me imites na pobreza. Deves considerar-te nesta cama como uma pobrezinha. Os pobres se contentam com o que têm e agradecem primeiro a mim e depois aos seus benfeitores. Assim, contenta-te com o que te é dado, sem pedir isso ou aquilo, porque isso poderia ser um estorvo em tua mente, e com santa indiferença, sem pensar se isso te faria bem ou mal, submete-te à vontade dos outros. Difícil? Assim parece, sobretudo, quando se fala de pobreza, pois logo se pensa que devemos nos desfazer de todos os nossos bens. No entanto, devemos recordar que riqueza não é possuir, mas depender do que se possui. Posso ser pobre materialmente e, ao mesmo tempo, riquíssimo, se toda a minha atenção estiver posta no pouco que possuo, dependendo totalmente disso. E, ao contrário, posso ser rico materialmente e, ao mesmo tempo, pobre, se não dependo desta riqueza, se meu coração e minha atenção não estão nela. O desapego, o esvaziar-nos de tudo, facilita para a vida divina, para que a vida divina nos penetre, assim como a luz do sol, que onde encontra vazio, ainda que seja uma caverna ou um subterrâneo, desde que esteja vazio e exista uma pequena abertura por onde entrar, entra, e tudo enche de luz. E se a luz não ilumina mais, não é por falta de luz, mas por falta de espaço, onde ela possa difundir. Assim é a divina vontade, mais que o sol. Ela envolve todas as criaturas, mas só entra nos corações vazios. E quanto mais vazio encontra, tanto mais luz faz penetrar dentro dos corações. O importante é o vazio, e Jesus nos dá um segundo meio para alcançá-lo. Já se falou da humildade como base para levantar os muros da casa, que deve ser construída para que a divindade venha morar em nós. Agora, ele a apresenta novamente
como instrumento para formar estes vazios, dizendo que a humildade é a pá que cava e forma o vazio em nosso interior, o desapego de tudo, inclusive de nós mesmos. Desta forma, tendo o nosso interior totalmente desocupado, é necessária uma janela para que a luz entre, e esta janela é a confiança em Deus, é a desconfiança em si mesmo, ou seja, novamente a fé aparece, pois como posso confiar se não creio nele? Se não creio que o que ele diz é verdade? Assim, quanto mais se confia em Deus, mais se amplia a janela para a entrada da luz. Portanto, são dois os fundamentos para chegar ao desapego: a fé e a humildade. Continuamos ouvindo os argumentos apresentados por nosso Senhor para chegar ao desapego total. Depois disso, senti-me fora de mim mesma. Junto com Jesus, havia muitas pessoas. Quem ambicionava a riqueza, quem a honra, quem a glória, e quem até a santidade, mas não por Deus, e sim para serem consideradas grandes pelas outras criaturas. Jesus, dirigindo-se a elas e balançando a cabeça, disse: Como sois tolos! Estais tecendo a rede para vos enredardes. Depois, voltando-se para mim, disse: Minha filha, por isso, a primeira coisa que tanto recomendo é o desapego de todas as coisas e até de si mesmo. E quando a alma se desapega de tudo, não tem necessidade de fazer esforço para se afastar das coisas da terra, pois elas mesmas se colocam ao redor, mas vendo que não são levadas em conta, antes desprezadas, despedem-se dizendo adeus, para não mais incomodar. Volume 2, capítulo 25, leitura do dia 23 de maio de 1899. Em outra ocasião, ao tratar da manifestação do menino Jesus aos magos, ele nos dá outra lição, valiosíssima, sobre como alcançar o tão desejado desapego. Ouçamos. Jesus diz que se comunicou a eles de 3 maneiras: pelo amor, pela beleza e pela potência, e que, ao comunicar-se desta forma, produziu neles 3 efeitos. Comunicando-me pelo amor, obtiveram o desapego de si mesmos. Pela beleza, obtiveram o desapego pelas coisas terrenas. E pela potência, seus corações ficaram atados a mim e obtiveram a coragem de arriscar, a seguir e a vida por mim. O sangue e a vida por mim. Volume 4, capítulo 46. O amor provocou o desapego de si mesmo. Peçamos, pois, que seu amor se nos manifeste, porque uma vez conhecido, o que poderá nos separar dele? Nem mesmo o amor desordenado por nós mesmos, muito menos o amor às coisas, ou aos seres criados. A beleza produziu neles o desprezo pelas coisas terrenas, desfecho natural, pois se tudo que é criado, por mais belo, atraente ou maravilhoso que seja, não passa de um simples reflexo da beleza e das perfeições de nosso Pai e Deus, no momento em que Ele nos concede esta manifestação, tudo o mais ficará velado. Não mais seremos atraídos
pelas sombras, mas buscaremos sempre a luz. A potência fez com que seus corações ficassem presos a ele, dando-lhes coragem para arriscar a própria vida. Que potência humana poderia nos separar dele? Nenhuma. A única que poderia fazê-lo, por ser uma potência espiritual, é a nossa própria vontade. Ela pode tornar-se nosso pior inimigo, levando-nos não só a desviar o olhar de Deus para as criaturas, mas até a separação definitiva, condenação. Façamos caso das palavras do Evangelho. Não temais aqueles que podem tirar a vida do corpo, mas temei aquele que pode lançar a alma nas chamas eternas. Isso é, a nossa própria vontade. Não é Satanás, ele pode tentar guerrear contra nós, mas quem decide o caminho a seguir é a vontade humana. Eis o nosso pior inimigo, que contudo pode ser também o nosso melhor amigo, conduzindo-nos à vida eterna. Assim, temos dois caminhos para alcançar este desapego. Um caminho realizado com nossas próprias forças por meio da virtude, e um segundo caminho formado pela comunicação de Jesus à alma, que alcança plenamente o objetivo de nos esvaziar totalmente. Sem dúvida, este segundo é muito mais completo. Vejamos então o que é necessário para alcançá-lo. Desta passagem da vida do nosso Redentor, podem-se extrair muitos ensinamentos, ainda que hoje se discuta se foram 3 ou mais os personagens, os magos. Isso não tem importância, pois Jesus menciona 3, e o que nos interessa não é o número, mas as disposições que tiveram para encontrar o menino, nascer a manifestação que ele lhes concebeu e os efeitos desta manifestação. Também veremos os presentes que ofereceram, dos quais Jesus se serve para nos indicar o que deseja que lhes ofereçamos. Examinemos quem eram estes personagens. Jesus diz que para o grande prodígio da sua encarnação, escolheu uma virgem humilde e pobre, como guardião São José, tão pobre que precisava trabalhar para sustentar a família, ou seja, serviu-se de pessoas que externamente não chamaram a atenção de ninguém, porque dignidades, cetros e riquezas cegam a alma e impedem que ela penetre nos segredos celestes para receber o próprio Deus, para manifestar sua vinda aos povos. Porém, serviu-se de homens com autoridade, doutos e sábios, para que, por sua autoridade, difundissem o conhecimento do Deus nascido. A estrela foi vista por todos, mas apenas 3 se moveram, prestaram atenção e a seguiram. Isso indica que entre todos, apenas eles possuíram certo domínio sobre si mesmo, o que lhes permitiu criar um vazio interior, sem considerar sacrifícios, murmurações ou zombarias. Dominaram-se e seguiram a estrela, unida ao chamado de Jesus, que ressoava em seu interior, iluminando-os, animando-os e falando-lhes daquele que deviam visitar. Para este grande acontecimento, ele quis homens com domínio de si, capazes de formar um vazio interior,
para que o eco do seu chamado pudesse ressoar. Qual não foi sua surpresa ao ver a estrela parar sobre uma pobre choupana? Ao entrarem na gruta, ajoelharam-se e adoraram o menino Jesus. Diz que no momento em que dobraram os joelhos, ele se manifestou, deixando transparecer de sua pequena humanidade a sua divindade. E então souberam quem ele era. Vemos assim como é necessário o domínio de si e o vazio do coração para ouvir seu chamado e conhecer a verdade. Uma vez que nos aproximamos, Jesus deverá manifestar-se à nossa alma, e como o fez com os magos, o fará conosco, conduzindo-nos, se assim decidimos, ao desapego total e ao abandono completo. Devemos analisar também os dons que os magos ofereceram ao menino Jesus, pois o mesmo nos será pedido, em correspondência ao que ele nos oferece. Ouro, não o ouro material, mas o ouro espiritual, o ouro da vontade, dos afetos, dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Este é todo o ouro que a alma possui, e eu quero todo para mim. E assim como aos magos deu em troca a inteligência e o conhecimento da verdade, também a nós ele dará isso, na medida em que nosso ouro for mais puro. Mirra, para lhes dar isso, a alma é muito difícil fazê-lo sem sacrifício e mortificação, e esta é a mirra, que como um fio elétrico liga o interior do homem, tornando-o mais resplandecente, dando-lhe tonalidades de múltiplas cores e concedendo à alma todas as espécies de belezas. Incenso. Mas isso não é tudo. É necessário quem mantenha sempre vivos os perfumes, o frescor que exala do interior da alma. É preciso quem ofereça e obtenha dons maiores do que aqueles que doa. É necessário quem obrigue a morar no próprio interior, aquele que recebe e aquele que dá, mantendo-o em contínua conversa e comunhão. Quem faz tudo isso? A oração, especialmente o espírito de oração interior, que sabe transformar não só as obras internas em ouro, mas também as externas, e este é o incenso. Aqui está indicando o caminho para alcançar o desapego que nos é pedido, condição indispensável para formar em nós a vida plena da divina vontade. Coloquemos isso em prática, lembrando que Jesus diz a Luísa que ele espera que a alma ponha em prática as verdades que lhes manifesta, para então revelar-lhe novas verdades. De que adiantaria conhecer muito se não praticarmos o que aprendemos? Essas verdades se tornariam testemunhas contra nós mesmos. No próximo vídeo, continuaremos com a lição 4, falando sobre o próximo tema. Hoje falamos sobre o desapego total, com pontos bem interessantes, bem enfáticos, né? E que nós verdadeiramente possamos ter essa disposição na alma, que nós sejamos como esses reis magos, que tenhamos essa disposição em nossa alma para que a divina vontade possa realmente trabalhar nela e nos transformar verdadeiramente em outros Cristos.
Fiat.